amados irmãos e irmãs de todo o Brasil. Trazemos cada um de vocês junto conosco, no nosso coração, aqui para a Canção Nova. Todos vocês podem se sentir aqui, porque na nossa lembrança, no nosso coração, no nosso desejo, no nosso anseio, estamos todos juntos. E de uma maneira ainda muito mais ampliada do que estivemos nos outros anos. O meu nome é Leandro Rabelo, eu faço parte do grupo de oração Mater Domini, na cidade de Aperibé, diocese de Campos, interior do estado do Rio de Janeiro. E nesse tempo eu sirvo ao Senhor na coordenação nacional do Ministério de Pregação do Brasil. E como nós cantávamos nessa música, o tema dessa pregação é: reconheçam o poder de Deus. Quando a gente traz essa pregação, nós a trazemos a cada um de nós com uma grande expectativa. Aliás, se tem um encontro em que todos nós, carismáticos, carismáticas do Brasil, ficamos na expectativa o ano todo, esperando que aquela data chegue, nos programando, nos organizando, é o ENF. O ENF é esse lugar de expectativa, o ENF é esse encontro onde a expectativa é gerada no nosso coração durante todo um ano, de um ano para o outro, e o ENF é um lugar de novidade. Sempre a gente fica nessa expectativa, esperando o dia da chegada do encontro, claro, pelo motivo de nos encontrar com os outros, pelo congraçamento, mas também porque sempre vamos até o ENF, sempre chegamos no ENF com aquela expectativa, o que Deus quer fazer de novo na minha vida de servo de grupo de oração. O que Deus quer fazer de novo na minha vida de coordenador de grupo de oração. O que Deus quer fazer de novo na minha vida de pregador, de servo da intercessão, de servo da música. O que Deus quer fazer de novo. E eu queria começar dizendo que a grande novidade do Espírito para esse ENF, para esse tempo, aquilo de novo que o Espírito quer de nós, é que nós voltemos, que nós sejamos aquilo que nós temos que ser. E à primeira vista parece que não é isso uma novidade, mas torna-se uma novidade à medida em que nós não temos sido aquilo que nós precisamos ser. Essa palavra desse salmo que nós cantávamos agora, ela é o Salmo 67, para quem usa a tradução da Ave Maria, 68 para quem usa a tradução de Jerusalém, Peregrino, outras traduções da Bíblia. E essa passagem então, no Salmo 67, versículo 35, diz assim, na Bíblia da Ave Maria diz: reconhecei o poder de Deus, sua majestade se estende sobre Israel, sua potência aparece nas nuvens, de seu santuário temível é o Deus de Israel. É Ele que dá ao seu povo a força e o poder. Bendito seja Deus. A tradução da Bíblia de Jerusalém e outras traduções não usam a palavra poder. Elas usam a palavra força. Reconhecei Jerusalém, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, Salmo 68, versículo 35 diz: reconhecei a força de Deus. Em Israel está o seu esplendor, nas nuvens a sua força. Tanto a palavra força quanto a palavra poder, nesse contexto, são sinônimas. Mas veja, amados irmãos, que todo esse Salmo 67... ele traz para nós o final, o versículo 35, o final de um louvor que inclui todos os reinos da terra, mas eu queria chamar a sua atenção para, nesse salmo, para o versículo 2º. O primeiro versículo que aparece no salmo, o primeiro é do mestre de canto, com instrumentos de corda, salmo, cântico. Logo o versículo 2º, é um versículo que nós oramos muito já na renovação, nos nossos grupos de oração. Que é aquele famoso versículo: levante-se Deus, que sejam dispersos os seus inimigos, que fujam de sua face todos os que vos odeiam.
como nunca temos precisado rezar esse versículo 2º. Também eu queria chamar a atenção desse mesmo salmo. Claro, a nossa pregação está baseada no versículo 35, mas além do versículo 2º, eu queria chamar a atenção ainda para o versículo 29. O versículo 29 diz assim: ordena, ó Deus, conforme o teu poder. Ó Deus, o poder com que agiste em nosso favor. Como eu disse para vocês, então, o versículo 35, que traz reconheça o poder de Deus, ao final de um louvor, em que todos os reinos da terra se unem para reconhecer o Senhor como o Senhor que deve ser exaltado, o Senhor que deve ser glorificado. Nesse salmo, a todos os homens, a todos nós é dito: dai glória a Deus, testificai a Deus, fortaleza, proclamai o abençoado por causa da sua fidelidade. E deixa eu ser sincero com cada um de vocês que nos acompanha. Parece uma coisa muito óbvia. Chega até parecer a princípio absurdo a gente ter que dizer: nós precisamos reconhecer o poder de Deus. Claro que precisamos. Claro que o poder todo está em Deus. Claro que nós sabemos disso. Mas até que ponto nós temos vivido isso? Até que ponto cada uma das coisas que fazemos, sobretudo nesse tempo difícil que estamos vivendo, como nós temos testemunhado, como nós temos reconhecido o poder de Deus. E aqui está a palavra-chave para essa pregação: reconhecimento. Saber a gente sabe. Conhecer a gente talvez até diga assim: sim, eu conheço, eu sei que Deus é poderoso. E sinceramente falando, irmãos, eu gostaria de passar esses minutos de pregação falando apenas do poder de Deus. Falando apenas da sua ação milagrosa, da sua ação poderosa, e que por muitas vezes nós temos nos esquecido. E a prova de que nós temos nos esquecido da sua ação milagrosa, da sua ação poderosa, é que tantas vezes nós nos desesperamos. Tantas vezes nós desistimos de reconhecer, de exaltar a Deus como Senhor. Mas eu não posso passar esses minutos falando só do poder de Deus. Eu preciso falar do nosso reconhecimento. O Senhor nos recordava recentemente uma profecia que Ele deu num momento muito importante que a renovação carismática do mundo inteiro, ao se reunir no ano de 2013, para uma consulta profética ao Senhor. Lideranças do mundo inteiro se reuniram na Terra Santa para escutar da parte do Senhor, preparando-se para o jubileu dos 50 anos da renovação no mundo, preparando-se para isso, ouvir o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer falar para nós, renovação, às margens, à beira de completarmos 50 anos. 2013, completamos 50 anos em 2017, a nível mundial, 50 anos no Brasil em 2019. E o Senhor, lá nessa consulta profética, disse uma profecia que bateu fortemente no nosso coração. O Senhor disse assim, uma palavra de profecia: a RCC perdeu o poder. Precisamos voltar a Deus para ter poder. Que palavra dura da parte do Senhor para nós. Mas eu não diria que essa palavra foi apenas uma palavra dura. Essa palavra foi uma palavra necessária para nos recordar, como eu dizia no início, daquilo que precisa ser uma novidade para nós: reconhecer o poder de Deus. O cardeal Cantalamessa, Raniero Cantalamessa, preparando também para a instauração do cáris, que foi nomeado pelo Papa Francisco, esse novo serviço de comunhão entre todas as expressões carismáticas do mundo. O cardeal Cantalamessa disse assim, em uma das reflexões em preparação para a instauração do cáris: devolvam o poder a Deus. Continua o cardeal: um dos muitos slogans que circulavam nos primeiros anos da renovação
Uma espécie de grito de guerra era: restituindo o poder a Deus. Cantalamessa nos lembra que no início, lá nos primeiros anos da renovação, era muito comum nós usarmos essa oração, essa expressão: reconheçam o poder de Deus. E aí o cardeal continua: a diferença é que antes eu pensava que esse clamor era dirigido ao resto da igreja. E nós éramos aqueles que estavam encarregados de fazê-lo ressoar. Nós, renovação, segundo aquilo que está refletindo o cardeal, nós éramos os responsáveis para dizer para o restante da igreja, os outros irmãos na igreja, que era necessário reconhecer o poder de Deus. E o cardeal, então, nessa reflexão vai dizer: agora penso que se dirige a nós, que talvez sem perceber, nos apropriamos em parte do poder que pertence a Deus. São feitas muitas coisas de ontem, mas sem o poder de ontem. E isso, amado irmão, amada irmã, precisa calar profundamente no seu coração. Talvez eu, você, os nossos grupos de oração continuem fazendo as mesmas coisas do passado, e que por talvez em algum momento não reconhecermos que o poder está em Deus, que o poder está nele, que é Ele quem age, que é Ele que é poderoso, talvez estejamos em algum momento atribuindo esse poder a nós. E talvez por isso as graças, as curas, os milagres, os prodígios que víamos tão comumente antigamente nos nossos grupos, não estejamos vendo hoje. Porque talvez queiramos atribuir algum tipo de poder a nós e não reconhecer o poder de Deus. Falando de poder de Deus, é muito bom lembrar para mim, para você, para todos nós, nesse ENF, de todas as características que Deus tem, e 3 são muito latentes, são muito presentes na nossa pregação, na nossa fala: é que Deus é onisciente, que Ele sabe todas as coisas. Você sabe disso, eu sei disso. Também que Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Está aqui agora na Canção Nova, assim como está aí na sua casa, no seu local de trabalho, seja onde você estiver. Mas ser onipotente dessas 3 características, é a única que aparece no credo. No credo comum que nós rezamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Assim como no credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo maior, mais completo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. E o catecismo vai nos alertar, no número 268, que de todos os atributos divinos, só a onipotência aparece no símbolo, no credo. E confessar a onipotência de Deus, diz o Catecismo 268, é de grande alcance para a nossa vida. E aí o Catecismo vai dizer que a onipotência de Deus, ela dá 3 adjetivos para a onipotência de Deus. O primeiro, repito, estou no 268 do Catecismo. A onipotência de Deus é universal. Porque foi Ele que criou tudo, é Ele que tudo governa, é Ele que tudo pode. Um segundo adjetivo que o catecismo dá para a onipotência de Deus é que a onipotência de Deus é amorosa. Amorosa porque Deus é Pai. E uma terceira, misteriosa. Porque só a fé pode descobrir quando ela atua plenamente na fraqueza. Que coisa fantástica! O catecismo está ensinando para nós, que vai muito ao encontro dessa reflexão de que nós precisamos reconhecer o poder de Deus. A onipotência de Deus é misteriosa, porque só a fé, só o nosso crer nesse poder, só o nosso reconhecer que o poder está em Deus, que a glória está nele, que a graça está nele, que tudo que nós precisamos está nele, e que não tem nada em nós, em tudo somos dependentes dele. Essa onipotência, esse poder de Deus, atua plenamente naquilo que é o adjetivo que talvez nós mais carreguemos em nós:
a fraqueza. Mediante a onipotência de Deus, e quando nós olhamos para Ele, nós só vemos poder. Quando olhamos para nós, vemos fraqueza. Por mais forte que sejamos, é necessário que nós reconheçamos a nossa fraqueza. E o catecismo, falando ainda da onipotência de Deus, vai dizer, no número 270, ele mostra a sua onipotência paterna do modo como ele cuida das nossas necessidades, pela adoção filial que ele nos concede, pela sua misericórdia divina, ele mostra o seu poder no mais alto grau, fazendo aquilo que Deus faz com o maior amor, perdoando. E aí no número 271, fechando aqui essa parte do catecismo, vai citar São Tomás de Aquino, que diz assim, em Deus, e São Tomás vai dizer 3 duplas de palavras, em Deus, poder e essência, ele põe poder e essência juntos, vontade e inteligência, sabedoria e justiça são uma só e mesma coisa. Dizer que Deus é onipotente, essa expressão oni quer dizer todo. Algo que é completo, que não falta nada. E trazendo isso, amados irmãos, para nós, falando de nós, para que nós reflitamos, logo no início desse ENF, o quanto nós precisamos reconhecer o poder de Deus. Que 4 coisas significam para nós reconhecer o poder de Deus. 4 atitudes nossas demonstrarão com clareza que nós reconhecemos o poder de Deus. A primeira delas é a nossa conversão, a nossa mudança de vida. Nós reconhecemos o poder de Deus quando nós nos convertemos. Marcos 1,15 diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, nesse primeiro passo, eu preparei aqui uma plaquinha. Poder de Deus. Quero colocá-la aqui perto desse crucifixo, porque o poder está nele, o poder é Ele. E todas as vezes que eu busco na minha vida me converter, mudar de vida, mudar de rota. Estava caminhando por aqui, mas decidi, por amor a Deus, mudar a minha rota e ir por outro caminho. Existem 2 tipos de conversão que cabem muito bem nesse momento. O primeiro tipo é, como dizia, a nossa mudança de vida. Nós abandonarmos o pecado, gerarmos em nós essa metanoia, retomar o caminho, voltar atrás, caiu, levante-se, porque como diz o catecismo, a onipotência de Deus se manifesta a nós de maneira gloriosa quando Deus perdoa. E se tem uma coisa que Deus quer sempre fazer, é perdoar a mim e a você. O Papa Francisco nos ensinou recentemente uma coisa muito bonita. Deus não se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. Conversão é algo que sempre é tempo. Sempre somos chamados a fazer aquilo que Deus disse a Abraão, em Gênesis 17:1. Deus disse assim a Abraão, anda na minha presença e sê íntegro. Deus está pedindo isso para mim, Deus está pedindo isso para você. Anda na minha presença e sê íntegro, e assim você reconhecerá o meu poder. Mas veja, amados irmãos, existe ainda uma outra conversão que nós precisamos meditar nesse momento. É a conversão que nós, e aqui eu abri um parêntese para falar especificamente para nós, lideranças. Para nós, servos dos diversos grupos de oração do Brasil. Para nós que fazemos parte desse movimento eclesial, Renovação Carismática Católica, como servo de um grupo de oração. Outro tipo de conversão que precisa acontecer para que nós reconheçamos o poder de Deus, é o entendimento que nós temos que ter, de que nós temos que voltar às nossas origens. Voltar àquele amor de quando nós começamos lá atrás.
Aquele amor que não cabia no nosso peito, aquele amor que a gente saía do grupo de oração, saía dos encontros com a vontade de mudar o mundo, com a vontade de sair falando para todo mundo do amor de Deus, do quanto nós éramos apaixonados por Jesus. E talvez você esteja me questionando, dizendo assim: quando nós éramos apaixonados por Jesus, ora, eu continuo apaixonado por Jesus. Eu diria para você que eu também. Mas muitas coisas que no dia a dia nós vamos fazendo não demonstram mais esse amor apaixonado por Jesus. Como, por exemplo, quando a gente dá mais importância à lei do que à graça. Quando a gente dá mais importância a coisas que nos prendem e não vivemos a liberdade do Espírito. Qual é o chamado do Senhor a essa conversão que nos faz voltar ao início da nossa caminhada? Eu me lembro que quando eu fiz a primeira experiência com o batismo no Espírito, quando eu participei de um aprofundamento de oração, eu tinha 14 anos. E eu me lembro com muita nitidez ainda, que era uma casa de retiros assim, num vale. E eu me sentei em cima de uma pedra muito grande, porque pediram para a gente fazer um momento de deserto. E cada um tinha que ir para um lugar levando apenas a Bíblia e lá se colocar em oração. E eu me recordo que naquele ano, eu com 14 anos, eu me sentei numa pedra muito grande, tive até dificuldade para subir, e ali sentado com a minha Bíblia na mão, lendo a palavra, ali o Senhor tocou profundamente no meu coração. Foi ali naquele momento que eu senti um amor apaixonado por Jesus. Esse chamado à conversão, a voltar, a retornar, que faz com que a gente reconheça o poder de Deus, é o mesmo que o próprio Jesus fala em Mateus 18, de 1 a 4. Aquele que se tornar pequenino como essa criança, esse é maior no reino dos céus. É voltar a sermos como crianças. E que imagem nós queremos criar com isso? Criança é totalmente dependente dos seus pais, das pessoas que cuidam dela. Imagina você um bebezinho, se alguém não cuida dele, se alguém não troca suas fraldas, se alguém não dá uma mamadeira, um alimento para ele, ele sozinho não consegue fazer. Exatamente essa é a mentalidade de que nós precisamos reconhecer o poder de Deus a ponto de gerar em nós essa dependência a Ele, de modo que a gente volte à nossa infância espiritual. Não para que a gente volte a ser infantil, pelo contrário. Mas mesmo com a maturidade que temos hoje, na idade a que chegamos hoje, com os anos, com o tempo que nós temos de caminhada, voltar à infância espiritual para quê? Para sugar o que é bom. E o que é bom é a essência. Como nos diz o catecismo, poder e essência caminham juntos. Perdemos a essência, porque muitas vezes a gente é muito profissional, até na utilização dos carismas, a gente acha que já sabe fazer tudo no grupo de oração, nós vamos para o grupo de oração já com tudo na cabeça. Eu já sei tudo que eu vou fazer, já rezei, já me preparei, e agora então eu já sei o que fazer. E não contamos, e não cremos, e não nos abrimos à maravilhosa imprevisibilidade do Espírito, que age em nós, porque recorremos a Ele. A gente perde a essência, porque a gente não se abre, porque a gente não retoma, porque a gente não retorna. Reconhecer o poder de Deus, irmãos, nesse outro tipo de conversão, é voltar aos nossos inícios. Ainda citando o cardeal Cantalamessa, ele diz que a conversão nesse caso tem um significado fundamentalmente moral, sugere algo doloroso de realizar. Sabe o que é o algo doloroso de realizar? Que Raniero Cantalamessa, recém-criado cardeal, está dizendo para nós? Mudar os costumes. Estou tão acostumado a fazer isso, que eu continuo fazendo, que eu continuo na mesma rotina, que eu continuo fazendo as mesmas coisas, e por conseguinte não me abro à ação maravilhosa do Espírito. Citando um outro cardeal muito importante, que é responsável pela Biblioteca do Vaticano, num livro que ele escreveu, Nenhum Caminho Será Longo, ele diz assim:
O maior equívoco na vida espiritual é vivermos das coisas de Deus e não vivermos de Deus. Queridos irmãos, entendem por que o Senhor quis, para esse ENF de 2021, nos lembrar que era necessário que nós olhássemos para o Senhor, que nós nos debruçássemos diante dEle e que nós reconhecêssemos que todo o poder está somente nele, por mais absurdo que você ache que é repetir isso. Isso eu já sei, isso eu já vivo. A gente vai criando, vai se acostumando e vai criando essas pré-concepções de isso eu já sei, isso eu já faço. Mas nesse contexto da conversão, de voltar sempre a vida para a direção certa, de voltar sempre para aquilo que é sua essência, que é sua origem, isso perpassa a vida de todos nós, de toda a igreja, porque em algum momento nós nos desviamos. Segunda coisa que faz com que nós reconheçamos o poder de Deus: viver o senhorio de Jesus Cristo. Eu queria fazer uma pergunta, e se todos vocês estivessem sentados aqui nesse rincão, eu até me aproximaria mais para tentar chegar bem perto para perguntar isso para você. Mas eu quero, olhando para essa câmera, fazer essa pergunta, que, como eu já disse algumas vezes, parece absurda, parece repetitiva, mas que é uma pergunta que sempre devemos nos fazer: quem é Jesus para mim? Eu quero perguntar isso para você. Quem é Jesus para você? Aí aquelas respostas mais óbvias, porque nós estamos sempre acostumados com o óbvio. As respostas mais óbvias, elas são automáticas. É tudo. É meu Senhor. E a gente sabe que é realmente tudo, que realmente é o Senhor. Mas a gente não presta atenção na pergunta, há uma pequena expressão: para você. Ele é tudo para você? E dizer que Ele é tudo para você é reconhecer completamente o seu poder e não se desesperar, e não se preocupar exageradamente. Eu não posso responder por você a essa pergunta, eu posso responder só por mim. Só cada um de nós pode dar essa resposta. Reconhecer o poder de Deus, vivendo o senhorio de Jesus, nos faz rememorar aquele nosso início. Quando começamos, quando conhecemos o Senhor, a única coisa que importava para nós era Jesus. A única coisa que nós queríamos era dar glória a Deus. A única coisa que queríamos era estar com o Senhor Jesus, era estar perto dEle. A gente não queria sair de perto dEle. Muitos talvez nem queriam mais nem fazer nada, só queriam, a paixão era tanta, o amor era tanto, que a gente só queria ficar ali perto dele, só queria falar com ele, só queria ouvi-lo. Mas com o passar do tempo, amados irmãos, isso parece que vai se arrefecendo. E a gente vai perdendo, por exemplo, a ideia de que nós, por amor a Ele, por reconhecer o seu poder, a gente precisa mudar de vida todo dia. Reconhecer essa frase de Santa Teresa: tudo passa, só Deus basta. Reconhecer o senhorio de Jesus nos faz reconhecer o poder de Deus. Quando a gente olha para o Senhor, quando a gente olha só para Jesus, não importa para nós outras coisas que são secundárias, que são importantes sim, mas são secundárias. A nossa intenção era querer, precisa voltar a ser. Por isso que no início eu dizia, eu quero falar de uma novidade, que é voltar a ser aquilo que nós éramos. A nossa intenção era estar com Jesus, era que Ele fosse nosso Senhor, estarmos submissos completamente. A gente nem sabia que existia um conselho nacional, um conselho estadual, um conselho diocesano, que o grupo de oração tinha um coordenador. A gente nem sabia nada disso. A gente queria ir no grupo de oração porque a gente queria rezar, porque a gente queria cantar, porque a gente queria se encontrar com o Senhor. A gente reconhecia e precisa reconhecer. Eu tenho usado verbos no passado porque eu quero fazer alusão ao início da nossa história, contrapondo ao como estamos vivendo a hoje.
para quem sabe talvez sacudir o nosso coração, para nos lembrar que nada em nós é poder, que o poder é de Deus e que Ele vem a nós e age em nós. O Papa Francisco, nesses últimos tempos, tem apontado muito para nós, Renovação Carismática, o documento de Malines, que inclusive a Renovação Carismática, através da sua editora, está lançando em português o documento de Malines número 1. E esse documento de Malines número 1, ele fala de algo fantástico no reconhecimento do poder de Deus e do senhorio de Cristo. Ele diz assim: somente uma vez que o ego tenha sido retirado, e a gente sabe muito bem o que é ego, e a gente sabe muito bem que, às vezes, o nosso ego é tão grande, é tão exacerbado, que quase que a gente só consegue ver a nós mesmos e não vermos mais o poder de Deus. Malines vai dizer: somente uma vez que o ego tenha sido retirado, é que o dom do Espírito pode ser plenamente experimentado. Ou seja, esvazia o ego, esvazia o ego, esvazia o ego, esvazia. E quanto mais esvazia, mais o poder de Deus se manifesta em nós. Assim está nos ensinando Malines. Continuando ainda em Malines, num dado momento do documento ele pergunta assim: o que é experimentado pelos engajados na renovação? E logo em seguida ele responde: quando o Espírito, dado na iniciação, no caso, no nosso batismo, no batismo sacramento, emerge na consciência, toma conta da consciência no sentido de que começa a direcionar os nossos passos, direcionar nossas palavras, porque a consciência nos comanda o que faço, o que falo, e por isso é tão importante sermos pessoas íntegras, como nos chamava o Senhor, o mesmo chamado de Abraão: anda na minha presença e ser íntegro. Quando o Espírito dado na iniciação emerge na consciência, frequentemente há uma percepção de sua presença concreta. Eu não sei se você sabe, mas aqueles jovens reunidos em Duquesne, no ano de 1967, ajoelhados na capela, eles oraram assim: Senhor, torne-se real para mim. Veja que, a princípio, parece uma oração absurda. Torne-se real. Claro que Deus é real. Claro que Deus tem todo o poder. Mas, às vezes, a gente não presta atenção no restante do pedido. Para mim. Independente de mim e de você, Deus sempre foi, sempre será real. Independente de mim e de você, Deus sempre será onipotente. Por isso que quando nós nos questionamos, por isso que nessa pregação onde nós nos autoavaliamos, nós precisamos colocar ao final a expressão para mim. Com grande frequência, ainda continuando Malines, esse sentimento de presença de Deus, do tornar-se real de Deus, é uma consciência de poder, mais especificamente do poder do Espírito Santo. Eu queria voltar a fazer algumas perguntas para você. Você já se encontrou com Jesus mesmo, de verdade, numa experiência fantástica, que muda a nossa vida, que tira o nosso rumo, que faz com que abramos mãos dos nossos planos e queiramos somente os planos dele? Quando foi que você se apaixonou por Jesus? Você ainda continua apaixonado por ele? E deixa eu dizer, as perguntas óbvias vêm, elas são automáticas. Porque perguntas óbvias geram respostas óbvias no nosso interior. Só que eu quero convidar você a, no Espírito, sair do óbvio e ir para a vida espiritual. A vida espiritual não é óbvia. A vida espiritual nunca será óbvia. A vida espiritual nunca será, digamos assim, planejada, porque se for, deixa de ser vida espiritual. Vida espiritual é confiar naquele imprevisível do Espírito que vai agir em mim, quando Ele quer, da maneira como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer.
Reconhecer o poder de Deus é reconhecer Jesus como Senhor. Queridos irmãos, talvez as pessoas estejam cansadas de ouvir a gente falar quem Jesus é. Elas estão querendo ver. E olha que falar a gente fala bastante. Mas eu quero convidar você a não só mais falar. Claro, falar é importante, mas começar a deixar com que através da sua vida as pessoas vejam o Senhor. Em cada coisa que você faz, a maneira como trata as pessoas, a maneira como nós paramos de falar porque eu. Nós temos esse hábito, porque eu fiz, porque eu preguei, porque eu conduzi, porque eu coordenei, porque... Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de falar porque eu, vamos falar porque ele, chega de falar porque eu, comecemos a falar porque ele faz, porque ele tem o poder é dele, e é ele quem age na minha vida. Eu faço também esse convite a você. Paremos de falar porque eu, passemos a falar porque ele. Terceira coisa que nos faz reconhecer o poder de Deus, quase concluindo, quando voltamos ao nosso início, quando a gente relembra o nosso início de caminhada no grupo de oração, a única coisa que nós queríamos era servir. Então, almejar, fomentar no coração apenas o desejo de servir, é uma maneira de reconhecer o poder de Deus. Quando a gente, como eu dizia, começou, a gente só queria servir, não importava em quê, não importava se a gente iria aparecer ou não, não importava se alguém que estava lá nos olhando, né, a gente servindo, e as pessoas nos observando, às vezes até de cara feia, ele está lá servindo, poderia ser eu, ou lá, está limpando um banheiro, que coisa para se fazer. Talvez as pessoas até nos olhando com cara feia, mas pode ter certeza, Jesus nos olhava e pulava de alegria. Quando Jesus nos vê servindo com total desprendimento, sem intenção nenhuma, sem uma segunda intenção, Ele exalta, Ele pula de alegria, de felicidade, porque Ele vê que nós entendemos tudo que Ele nos ensinou. É um prazer, é uma honra servir. Servir a Deus, irmãos, é uma honra. E essa honra nos faz reconhecer o poder de Deus cada vez mais. Como eu dizia no início, a gente não estava muito se importando se alguém ia dizer assim, que a gente seria ministeriado, que a gente seria servo, que a gente seria talvez um coordenador. Não importava o que iam pedir a gente para fazer. A gente era feliz servindo em coisas muito simples. Acontece conosco o mesmo que aconteceu com os discípulos do Senhor. O Senhor passava, chamava, eles largavam as redes, largavam tudo e seguiam o Senhor. Mas num dado momento, houve alguém que perguntou para ele quem era o maior. Houve uma mãe que pediu: Senhor, bota um filho meu sentado na sua direita e o outro da esquerda. Veja, é natural, nosso humano, às vezes, desviar um pouco o nosso olhar. Por isso é importante que nós fomentemos todos os dias que reconhecer o poder de Deus é servi-lo sem nenhum interesse, sem buscar nenhum posto, nenhuma posição, entregar a nossa vida pelos demais, entregar a nossa vida por amor a Jesus, servir aos mais pobres, aos mais necessitados. O Papa Francisco tem nos pedido tanto isso, àqueles que não oferecerão nada em troca do nosso servir. Durante um tempo na minha vida, eu trabalhei num encontro, um encontro que tentava resgatar pessoas da vida do erro, do pecado, e trazê-las para a igreja, trazê-las para o Senhor. E durante muito tempo, eu já pregava, eu já participava, eu participo do grupo de oração, como eu disse, desde os 14 anos. E as pessoas que me viam, e a função que esse encontro me dava, todas as vezes que eu trabalhava, era para cuidar do almoxarifado do encontro. Eu era responsável para contar os talheres,
as facas, os pratos, porque a gente tinha que carregar tudo para essa casa de retiros. Eu era responsável por zelar por esse material, eu tinha que conferir tudo, eu tinha que... Sabe, irmãos, e isso foi uma grande escola na minha vida. Porque nesse mesmo encontro, as pessoas passavam por mim e elas diziam assim, mas você está aí contando prato? Eu dizia sim, por que não? É uma maneira de servir. Sempre me fazia muito lembrar uma afirmativa que Deus fez em relação, que São Francisco fez em relação a Deus, e que às vezes a gente, a princípio, pode pensar que ela é um pouco absurda, mas não é. São Francisco diz, Deus é humildade. E como que a RCC tem que viver? Como que eu e você, enquanto servos e servas, temos que viver? Prostrados aos pés de Jesus, dizendo, eu não sou nada, tu és o meu tudo. Esse é o chamado que Deus está fazendo a cada um de nós. Vivamos a nossa vida carismática, prostrados aos pés do Senhor, reconhecendo, Senhor, eu não sou nada, tu que és o meu tudo. E talvez em algum momento, quando eu estiver ali prostrado, alguém passe por mim e diga assim, mas você, coordenador, você, pregador, você, cantor, você, aí assim, prostrado? Sim, irmãos. É isso que Deus quer de nós. Precisamos de mais vocações para o escondimento. Como Deus age no simples. Como Deus age nas pessoas que sabem reconhecer profundamente o seu poder. Como Deus age num grupo de oração pequenininho, simples, que não tem grandes aparatos de iluminação, de som, que às vezes nem microfone tem, mas que quando tem um povo que se abre, que se coloca à disposição, experimenta o poder de Deus em grandeza. Vê milagres, vê prodígios. E a quarta e última coisa que nos faz reconhecer o poder de Deus é vivermos o batismo no Espírito. O poder vem de Deus e o Papa tem nos chamado a que nós compartilhemos com todos a graça do Espírito Santo, do batismo no Espírito. E para isso duas coisas, precisamos reconhecer que somos templos do Espírito Santo, que nós sejamos aquelas pessoas que gritam para o mundo que o Espírito Santo habita em nós, e se habita em nós, Ele pode agir poderosamente em nós. Reconhecer o poder de Deus é trazer à luz os carismas. Aqui no Brasil até que a gente usa bastante os carismas, mas veja que foi arrefecendo, que muitos dos nossos grupos, às vezes a gente entra, sai e não houve nenhuma manifestação dos carismas. Reconhecer o poder de Deus é acreditar que Deus segue fazendo milagres. Será que nós acreditamos que lá no nosso grupo de oração, quando alguém nos chega com aquela necessidade, com aquele pedido, será que a gente ora com aquela fé expectante de que Deus de fato fará um milagre naquela vida? Até que ponto está a nossa fé no poder de Deus? É preciso que nós usemos, amados irmãos, e muito os carismas. São ferramentas. Mas também viver, reconhecer o poder de Deus, significa viver no Espírito. Buscar uma vida de santidade. Para nós mesmos ser santos, a gente não vai conseguir, mas o Espírito Santo pode vir a nós e fazer essa obra. Ele é o grande fabricador de santos, o Espírito Santo. E como que ele faz isso? Nos impulsionando a fazer tudo como Jesus no Espírito. A vivermos como Jesus, a termos Jesus como um exemplo, um estilo de vida. No batismo no Espírito, o mais importante não são os carismas são apenas ferramentas para serem colocadas a serviço do outro. Mas o batismo no Espírito nos introduz na vida no Espírito. A busca de santidade. Quando a gente começou, repito, aquele primeiro encantamento, aquele primeiro amor, quando a gente começou, a gente queria muito ser santo. Será que a gente ainda continua tendo esse desejo pela santidade como uma prioridade na nossa vida? Será que a gente às vezes não tem se achado melhor do que os outros? Será que nós não temos condenado demais, julgando, criticando, achando-nos talvez os superapóstolos? Porque somos nós que temos os mega carismas, somos os mega apóstolos, somos os mega servos.
E talvez por isso não estejamos experimentando o poder de Deus. Resumindo, irmãos, para concluir. Reconhecer o poder de Deus é se converter. Mudança de vida e se converter, voltar à essência. Reconhecer o poder de Deus é reconhecer Jesus como Senhor. Servir sem nenhum interesse. Não buscar nada além de servir por amor a Jesus. Viver a experiência do batismo, o uso dos carismas, a vida no Espírito. O documento de Malines, logo na introdução, ele diz: o Espírito Santo é experimentado como o poder para servir e testemunhar. Para pregar o Evangelho com palavras e ações, com aquela manifestação de poder que conduz à fé e desperta para a fé. Desocupar o coração. Esvaziar. Eu queria chamar um irmão para me ajudar, para a gente só fazer uma pequena comparação para concluir. O tempo todo, pode ficar aqui assim, irmão? O tempo todo eu deixei essa plaquinha do poder de Deus aqui próximo do crucifixo, porque o poder está nele, o poder é ele. Todo o poder, por isso ele é onipotente, todo, não há falha, não há ausência, é completo, todo o poder está nele. E o Salmo 67 ou 68, dependendo da sua tradução, ele diz que é ele que dá o poder ao seu povo. Se você acredita naquilo que diz a palavra, eu acredito. Nós acreditamos que é Deus quem dá o poder ao seu povo. Como que ele dá? Na medida que ele quer, no tempo que ele quer. É ele quem determina. Só, amados irmãos, que quando Deus quer manifestar o seu poder em nós, e nós somos muito altivos, somos muito cheios de nós mesmos, somos muito inflados do nosso eu, do nosso ego, do que eu sei, de quem eu sou. Muitas vezes o poder de Deus não age com o poder que precisava agir na nossa vida. Mas se nós buscarmos gerar em nós um esvaziamento, um rebaixar-se, um reconhecer, um entender que é Deus que é. Por isso que ele diz, o seu nome é Eu Sou. E a gente vai gerando dentro de nós esse esvaziamento, vai retirando todo o ego, e quanto mais ego nós retiramos, mais espaço sobrará para a manifestação gloriosa do poder de Deus na nossa vida. O que faz um servo se rebaixar? O amor. O amor por Deus. O amor por Jesus. Só o amor nos leva a rebaixar. Foi o mesmo que Jesus fez. Jesus se rebaixou, se humilhou. Motivo? Amor. Nós servos também nos humilhamos, nos curvamos, nos baixamos. Motivo? Amor. Santo Agostinho diz uma coisa fantástica: se tu te rebaixas, ele se distancia de ti. Se tu te exaltas, ele se distancia de ti. Se tu te rebaixas, ele se inclina em direção a ti. E ele nos dá o seu poder. Raniero diz que muitas vezes nós queremos nos apropriar do poder de Deus e fazer desse poder como se ele fosse nosso. E isso está errado. O poder é dele. E nós, irmãos, que não podemos nos apropriar do poder que é de Deus, corremos o risco, corremos uma grande tentação, que nós, Renovação, vivenciamos, que é olhar só para nós. Olhar só para nós e não olhar mais para o Senhor, e não reconhecer no servo o poder de Deus vai agir. E veja o que eu vou pedir para esse irmão fazer agora. Com o poder de Deus ele se levanta para agir, porque ele não confia, não espera só das suas próprias forças, porque o poder de Deus nos faz ficar em pé
e nos faz agir em seu nome. E quando esse servo que reconhece o poder de Deus através dessas 4 coisas, se convertendo, vivendo o batismo no Espírito, vivendo essa graça, e ele vai experimentar o poder de Deus. Segura a plaquinha, por favor, irmão. E ele vai devolver, presta bem atenção na plaquinha agora. E ele vai devolver o poder a Deus. Irmão, vira e deixa as pessoas lerem o que está escrito atrás. Devolver o poder a Deus, através daquilo que somos, daquilo que podemos fazer. Esse poder devolvido, como nos dizia o cardeal Cantalamessa, como nos diz o Salmo, reconheça o poder de Deus. A gente devolve em forma de serviço. Pode colocar, por favor, ali, irmão. Ele oferece o serviço, mas esse serviço é o poder de Deus agindo na vida de cada servo, de cada serva. Muito obrigado, meu irmão. Queridos irmãos, a imagem que me vem para a gente terminar, 2 minutos faltam, é a imagem do vale de ossos secos. A imagem do vale de ossos secos, de que muitos de nós talvez estejamos nesse vale de ossos secos, cheio de angústia, de incerteza. Mas o poder de Deus pode nos tirar do vale de ossos secos. O poder de Deus foi até os ossos, gerou-lhes carne, gerou-lhes músculos, e eles começaram a se juntar, e Deus soprou sobre eles o seu poder. Quem nós somos? Servos pequenos, ossos secos. Quem é Deus? Deus é o poder que vai até aqueles ossos, dá a eles a sua força, a sua graça, o seu poder, o seu espírito. Ele é o dono da obra. Ele é o dono de todos os grupos de oração do Brasil. Ele é o dono da nossa vida. Por isso, a única coisa que nós podemos fazer é nos esvaziar e reconhecer o seu poder. Senhor Jesus, nós queremos, nesse final de pregação, reconhecer o nosso nada e te declarar, Senhor, poderoso. Você aí da sua casa vai dizendo: Senhor, Tu és poderoso. Nós vamos cantar só o refrão de uma música que diz: como Ele, não há outro igual. Sua é a majestade. Maravilhas Ele fez, Ele faz, Ele fará. Reconheçam o poder de Deus. Só o refrão. Como Ele, não há outro igual. Sua é a majestade. Maravilhas Ele fez. Reconheçam o poder do Senhor. Como Ele, não há outro igual. Como Ele, não há outro igual. Sua é a majestade. Maravilhas Ele fez. Reconheçam o poder do Senhor. A criação é sua. Em 2 abriu o mar. Prodígios e portentos, se acreditar Ele fará. Como Ele, não há outro igual. Sua é a majestade. Maravilhas Ele fez. Reconheçam o poder do Senhor. Como Ele, não há outro igual. Sua é a majestade. Maravilhas Ele fez. Reconheçam o poder do Senhor. Dá vista ao cego, ao mudo faz falar, aos mortos ressuscita, se acreditar Ele fará. Como Ele, não há outro igual.
reconheçam o poder do Senhor. Como Ele não há outro igual, sua é a majestade, maravilhas Ele fez. Reconheçam o poder do Senhor. Ao seu nome seja glória, ao seu nome o poder. Nome sobre todo nome é Jesus de Nazaré. Ao seu nome seja glória, ao seu nome o poder. Nome sobre todo nome é Jesus de Nazaré. Como Ele não há outro igual, sua é a majestade, maravilhas Ele fez. Reconheçam o poder do Senhor. Como Ele não há outro igual, sua é a majestade, maravilhas Ele fez. Reconheçam o poder do Senhor. Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade é que existem e foram criadas. Como Ele não há outro igual, sua é a majestade, maravilhas Ele fez. Reconheçam o poder do Senhor. Como Ele não há outro igual, sua é a majestade, maravilhas Ele fez. Reconheçam o poder do Senhor. A criação é sua, em dois abriu o mar, prodígios e portentos, se acreditar Ele fará. Como Ele não há outro igual, sua é a majestade, maravilhas Ele fez. Reconheçam o poder do Senhor. Como Ele não há outro igual, sua é a majestade, maravilhas Ele fez. Reconheçam o poder do Senhor. Dá vista ao cego, ao mudo faz falar, aos mortos ressuscitar, se acreditar Ele fará. Como Ele não há outro igual, sua é a majestade, maravilhas Ele fez. Reconheçam o poder do Senhor. Como Ele não há outro igual, sua é a majestade, maravilhas Ele fez. Reconheçam o poder do Senhor. Ao seu nome seja glória, ao seu nome o poder. Nome sobre todo nome é Jesus de Nazaré. Ao seu nome seja glória,
seu nome e o poder, nome sobre